Muito boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um Face a Face com o Sejus. Então, estamos aqui, tudo bem? Estamos chegando aos pouquinhos e vamos tratar dos assuntos como nós sempre procuramos fazer, face a face com a conjuntura atual, para a gente poder entender tudo aquilo que aconteceu durante a semana e que, de certa forma, nos influi. Tento sempre trazer uma visão progressista dentro da doutrina espírita e, basicamente, pelo que a gente pôde anotar e coisas que a gente pôde abordar, dentro do que a gente pôde pensar, podemos dizer que tudo está relacionado àquela lição sobre a responsabilidade das autoridades dentro do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, para a gente não perder muito tempo, vamos direto para esse tema que muita gente já deve ter ficado assim abalado durante a semana, mas há uma semana nós temos esse confronto, esse telequete, para dizer o mínimo, que é Bolsonaro versus Malafaia. E aí, pegando as análises que a gente pôde ver durante esta semana, a gente pode dizer que o Bolsonaro colocou Malafaia no devido lugar dele. Você vê que ele se juntou com muitas pessoas radicais. E, como já falamos na semana passada, o Bolsonaro abraçou o Centrão. Hoje, quem governa realmente o Brasil, tirando uma ou outra figura que ainda é ligada ao Olavo, é o Centrão. E esse Centrão tem uma sensibilidade melhor sobre alguns pontos do que qualquer pessoa radical de extrema-direita, porque as pessoas radicais, especialmente da extrema-direita, não têm noção exatamente do que acontece nos grotões no Brasil, muito menos do que acontece na nossa vivência. Então, por isso que é bem complicado lidar com esse público. E quem está realmente vivenciando no dia a dia o que é lidar com pessoas da extrema-direita sabe a dificuldade que é. Então, o ponto que fica a partir daí é a crise na extrema-direita, como foi, por exemplo, além do Malafaia, o caso da Sara Geromini, que também lançou um vídeo aí chorando e tudo mais. O que nós temos a partir daí, o que é bom por um lado, mas também é preocupante por outro, é aquilo. Bolsonaro aprendendo a governar, fica mais difícil de a gente pensar de que maneiras a gente pode mudar essa situação. E o que a gente vê é que eles... A gente sabe que o problema está mais na parte moral. Temos a parte econômica delicada ainda, e que infelizmente ainda vai durar, mas temos outros pontos ainda que podem ser melhor explorados ou melhor analisados quando a gente observa esses pontos. Mas eu até li uma outra coisa essa semana muito importante, que enquanto as esquerdas estavam nessa indecisão sobre formar uma frente ampla, e o problema da frente ampla é exatamente que tipo de atores poderiam estar envolvidos, gente, eu não sei o que foi que aconteceu, que simplesmente o negócio saiu do ar, mas voltei aqui. Continuamos ao vivo, não sei o que aconteceu aqui, mas eu estava aqui analisando esses pontos. Então, voltando aqui. O que aconteceu, na verdade, é que enquanto havia uma frente ampla sendo formada com a ideia de derrubá-lo, ele conseguiu, de alguma forma, formar uma frente ampla do lado dele. Então, esse é um ponto bastante preocupante, por um lado, mas, ao mesmo tempo, bastante necessário para a gente ter cuidado com o tipo de abordagem que vamos ter daqui para frente. Então, a gente tinha um governo ou desgoverno Bolsonaro até mês atrás, mais ou menos, e desde a indicação do Cássio, o pessoal também que aqui é Cássio com K, nós tivemos um outro governo.
um governo que não quer cair e um governo que sabe que a conjuntura está mudando. E por isso, o Roberto Carlos Almeida disse que é um governo com uma frente ampla e com uma outra ideia completamente distoante daquilo que a gente tinha. Então, a gente tem um outro problema. Será que é um governo que pensa com a responsabilidade de que está governando para 200 milhões de brasileiros e não simplesmente para o próprio grupinho? Eu acho que ainda é cedo para dizer, pelas palavras que ele usa e o tipo de abordagem que ele costuma fazer. Então, nós ainda temos esse problema com relação ao respeito do uso da autoridade, do ponto de vista do Evangelho segundo o Espiritismo. De que forma que ele vai usar. Mas vamos a alguns pontos que também foram destaque nessa semana. Renan Calheiros, que é talvez um dos grandes políticos vivos em atuação, talvez longevos, porque afinal ele esteve à frente desde o governo Collor e conseguiu se manter ali em diversas posições, vem e coloca um ponto muito importante, dizendo que o Bolsonaro está acabando com um Estado policial. Um Estado policial que, infelizmente, foi colocado em prática durante os governos do PT, com toda a legislação. E o mais sintomático foi quando ele falou que tinha acabado com a Lava Jato. Depois ele tentou consertar, mas o certo é que, quando ele fala que acabou a corrupção e que não precisa de investigação, nós passamos a ter esse outro discurso, que é basicamente com relação à época da ditadura, que também não se investigava nada, não havia reportagem sobre problema nenhum de corrupção, simplesmente porque não se investigava nada e era proibido investigar. Então, a gente tem a partir daí uma conjuntura que é perigosa. Se, por um lado, é excelente notícia realmente um fim da Lava Jato, que não aconteceu e ainda não houve a responsabilidade social da Lava Jato, por outro lado, a gente tem um desgoverno que está desmontando a economia nacional, não está criando nada, mas, ao mesmo tempo, está deixando isso de herança. E um dos resultados é o que veio depois com a notícia de que Moro deve sair do Brasil e desistir de disputar qualquer eleição. Teve gente que comemorou, mas a gente tem que observar bem que esses movimentos não são tão simples. Permita-me sempre comentar que talvez uma das melhores fontes de análise política para mim é o Roberto Carlos Almeida. E ele colocou um ponto muito importante: o Moro saiu atirando. E como é que ele pede emprego num país dominado da maneira como está, em que a pessoa que está governando governa mais para o próprio umbigo do que para a população? A gente teve um governo para a população, hoje em dia a gente não tem mais isso. E como lida com isso? Para ele, realmente, não teve solução. E aí fica a questão. Ele saiu, teve gente que falou, foi muito inteligente. Inteligente coisa nenhuma. Como ministro, ele tinha espaço na televisão, tinha espaço institucional. Hoje ele não tem nada. Só a Globo. E a Globo cada vez menos influi na vida dos brasileiros. Ainda tem grande audiência, mas não tem tanta influência, exatamente porque encontrou alguém que bate de frente com ela, que é o próprio desgoverno. Então, esse enfrentamento que, infelizmente, a esquerda não fez, nem quando esteve no governo, nem quando esteve fora ou antes, isso se torna mais forte. Então, ela encontra outra maneira de lidar, e nesse ponto, Moro perdeu. Gente, está acontecendo alguma coisa estranha, já é a segunda vez que eu caí, mas eu estou de olho e estou tentando ver o que está acontecendo. Mas voltando para o assunto. O Moro resolveu sair do Brasil e isso mostra que há alguma dinâmica ainda a ser revista dentro da extrema-direita que a gente não sabe como vai acabar. Mas o certo é que estamos tendo uma mudança e, nesse ponto de vista, a gente precisa ter olhos bem abertos sobre isso. Mas vamos continuar lendo aqui, tem mais coisas. O Ariovaldo Ramos, que é um pastor que
tem uma visão progressista muito interessante, tem a visão dos evangélicos, falou que esse ponto, quando ele, em vez de indicar um evangélico, Bolsonaro, em vez de indicar um evangélico terrivelmente cristão, não sei qual é o nome, não lembro agora qual foi a expressão que ele usou, pode levar a um caso bastante delicado, que é a perda de afetividade da parte de alguns. Então, o que está acontecendo a partir daí? Provavelmente ele perde uma base. E pelo que outras pessoas andaram vendo na base, existe realmente uma espécie de racha. Existe um grupo que continua apoiando, mesmo debaixo d'água, e outro grupo que não quer mais saber do Bolsonaro, achando que é o traidor, que é justamente o grupo do Malafaia e de outras pessoas que também pensam nesse sentido. Vai dar certo? Não sabemos. Mas continua a ideia de descartar determinados apoios que hoje mais atrapalham do que ajudam. Por isso que vem aquela questão. A autoridade está sendo usada para todos ou só para um grupo? E aí outro ponto que é importante colocar, quando ele coloca a questão do Brasil sem corrupção, vem um ponto que eu acho que é muito importante a gente colocar. Quem acompanha a mídia de esquerda sabe que a revista Fórum está fazendo mensalmente pesquisas de opinião, com cerca de 1.000 pessoas, através de uma empresa chamada Offerwise, e ali vem pontos importantes que servem para uma análise mais criteriosa, e a gente não fica dependendo só de Ibope, de Datafolha, a gente sabe que esses institutos têm lá os seus critérios, e também, dentre os critérios, nós temos também aquilo em quem eles se baseiam, que são as empresas de comunicação a quem eles respondem. E nisso a gente esbarra com o seguinte, quando ele diz que o Brasil não tem corrupção mais, ou pelo menos o desgoverno não tem, a pesquisa fora levanta que mais de 30% dos internautas que participaram da pesquisa sequer ouviram falar de corrupção. Eles não fizeram ainda, não divulgaram se esses 30% são parte da base de apoio dele. Mas temos um grupo potencial de alcance de todos esses escândalos, como, por exemplo, o desvio de 7,5 milhões de reais, que em vez de comprar testes sobre Covid, que foram parar naquele programa Pátria Voluntária, e que não estão sabendo. Muitas outras coisas que não saberam, nem só da rachadinha. A rachadinha virou folclore, isso é também um outro ponto. E os apartamentos e tudo mais que eles acumularam durante anos, a questão de todos os filhos seguirem o mesmo esquema, isso tudo não está sendo colocado. E, novamente, a questão do uso da autoridade ou do posto para acumular riquezas. E a gente sabe que a acumulação de riquezas não é para o usufruto próprio. A riqueza deve ser usada para melhorar a sociedade. Então, esse é um dos pontos que a gente precisa também pautar. Colocar até que ponto que se pode confiar em pessoas nessas circunstâncias. E foi por isso também que aquelas fotos foram colocadas daquela maneira. Exatamente para a gente pensar que tipo de pessoas nós colocamos como governantes. Outro ponto que eu queria ressaltar, e já entra uma opinião minha, é que esse momento que a gente está vivendo, que a gente vai entrar daqui a pouco, que é a questão do Trump, é que a extrema-direita é altamente prejudicial para o sistema capitalista. Na medida que ela tenta aprofundar o sistema liberal, ela acaba prejudicando o principal sustentáculo do sistema liberal, que é o Estado. Além disso, especialmente depois que a gente viveu o ano de boom das commodities e que essa riqueza foi compartilhada com a população, a gente viu o quanto isso ajudou a manter o sistema capitalista em funcionamento. Quando você tenta retirar essas benesses, o sistema capitalista começa a afundar. E isso a gente percebe exatamente hoje na fala dos economistas liberais. Eu acho engraçado que quando a gente vê as as mídias corporativas, quando vão entrevistar, eles entrevistam os liberais e os liberais trazem os argumentos que foram usados pela esquerda. Mas como liberal falando, eles ficam olhando assim, como assim?
Então, como eles vão na onda dos liberaloides, então o negócio acaba fluindo para o outro lado. É importante que a gente analise isso para ver que tipo de conjuntura pode vir adiante. E nesse ponto a esquerda não está surfando como deveria, exatamente porque ela é boicotada, mas também porque ela não percebe muito esse jogo de cintura. Mas vamos vendo de que forma que a gente pode mudar essa situação. E para fechar essa questão, temos também dentro desse métier a questão do 5G. O embaixador da China veio cobrar no Brasil um leilão justo. Desde que esse tema veio à tona, a gente viu que a parte que veio do Bolsonaro ou do desgoverno e tudo mais, veio com a ideia de sempre estar atrelado ao que vem dos Estados Unidos. Os Estados Unidos estão 1000 anos-luz atrás da China, neste ponto. Eles estão à frente em muitos pontos, inclusive na parte militar, porém a China tem avançado muito, especialmente na parte tecnológica. E a gente viu exatamente na crise com relação à Huawei, em que ele, numa canetada, Trump resolveu não permitir que o sistema Google funcione nos celulares da Huawei, ele praticamente acaba com uma grande fábrica, um grande fabricante de tecnologias. E isso realmente é prejudicial para eles. Eles sabem que estão tendo problemas, eles sabem também como se virar com relação a isso, mas isso prejudica principalmente os usuários. Porque, afinal, ele quer dar E aí a gente vê que tem dois problemas aí. Você tem, de um lado, uma empresa, que é a Apple, que tem não somente um sistema próprio, mas também um sistema... um celular próprio, que é, na verdade, quase que uma venda casada, e, por outro lado, um outro sistema, que é praticamente software aberto, que é o caso do Android, e celulares que têm de diversas marcas que utilizam esse mesmo sistema, barateando os custos, porque ele não é pago. Mas, mesmo assim, a gente tem essa briga, porque está tudo dentro do império. São empresas que fazem parte do império. E a China, trazendo esse outro patamar, e o 5G, que além de muito avançado, é até melhor que qualquer Wi-Fi, mostra o quanto a gente precisa estar atento sobre o que pode vir a partir daí. Só um comentário, parece que realmente a atitude que eu cometi aqui foi importante para a gente resolver, para não ficar saindo. Bom, vamos para outro ponto muito importante. Punição a torturadores versus lei da anistia. Nesta semana, o STJ determinou que a Justiça analise novamente a ação contra torturadores. E o ministro, se não me engano, se chama Og, falou que a lei da anistia não deve anular pedidos de danos morais. E o caso Vladimir Herzog está na denúncia. É uma coisa que motivou da nossa parte, e aí quem procurar no Facebook vai ver esse vídeo, a nossa percepção de que é preciso passar a limpo esse passado. Nós tivemos pelo menos 2 ditaduras cruéis, uma delas foi Getúlio Vargas e a outra foi a ditadura militar. E nenhuma das duas acho que foram passadas a limpo. A gente tem o caso da Olga Bernardi, que foi o mais emblemático, mas temos muitos outros casos que a gente não faz ideia, que foram esquecidos ao longo da história. Então, da nossa parte, é importante que se coloque esse assunto em pauta. E nada mais emblemático do que fazer isso num governo de extrema-direita. É um bom uso de autoridade? Eu acho que sim, mas não sabemos se isso vai realmente à frente. Mas não vimos mais movimento nenhum com relação a isso. E cumpre ressaltar 2 coisas, 2 fatos que aconteceram essa semana relativos a isso. Quem acompanha a imprensa de esquerda deve ter visto, eu não sei se a imprensa mídia corporativa abordou, mas a gente teve a entrevista do Mourão defendendo o Ustra, das acusações de 500 casos de tortura à Deutsche Welle, que é a agência de notícias da Alemanha. E o que é mais interessante, que o repórter alemão não passou pano, muito pelo contrário, ele foi para cima, a ponto de o Mourão dizer que quer esperar que todo mundo morra para que a história venha passada limpo. E isso
é um caso gravíssimo vindo de uma autoridade. Por mais que tenha sido amigo ou não do Ustra, se a pessoa é envolvida em casos de corrupção, como tem sido colocado por pessoas que foram vítimas de tortura, isso tem que ser passado a limpo. E o Brasil é o único país, não sei se outros estão nessas condições, em que não foi feita nenhuma forma de revisão. E não é à toa que a gente fez um vídeo, foi postado em praticamente todas as nossas redes sociais, no Twitter ainda é mais complicado, tratando desse assunto. E, curiosamente, nós fomos censurados em uma rede. Deixa eu tentar aqui diminuir, porque eu estou colocando aqui, que eu queria trazer para vocês o que foi colocado no perfil do Sejus com relação a isso. Pois nós levamos em conta isso e colocamos no TikTok. E o TikTok retirou do ar o nosso vídeo, que está disponível no YouTube, está disponível aqui no Facebook, está disponível também no Instagram. Não houve nenhum tipo de problema, mas no TikTok houve essa violação, disseram que a gente violou os direitos. E aí, o debate estava até bastante interessante, no sentido de trazer à tona e fazer uma revisão disso. Só para a gente ter uma ideia, já que foi retirado do ar, a gente vai colocar alguns comentários aqui, eu vou comentar alguns comentários, ou seja, qual foi a ideia? Trazer as imagens de torturas exatamente para falar, isso tem que ser passado a limpo, porque eles falam que famílias foram dizimadas pelo terrorismo, famílias foram destruídas pela tortura. Além da tortura, a fome que essa ditadura causou nessa época, o mau uso de autoridade. Isso tudo tem que ser passado a limpo, sim. E as pessoas têm que ser punidas. Estão mortas, vão pagar com a pedagogia divina. A gente sabe disso. Mas se ainda estão aqui na Terra, tem que pagar. Isso é parte da lei. Exatamente para que não aconteça nunca mais. E o Brasil passa muito por cima. É uma coisa que não dá para conciliar. Então, olha o tipo de comentário. O nome do vídeo, gente, quem quiser pode procurar. Já passou da hora. É basicamente isso. Que já passou da hora mesmo. Muita gente já pagou. Tem gente que sente dor. E a gente viu agora esse retorno de gente que defende esse tipo de figura que jamais deveria estar sequer em cargo público. Em qualquer cargo público. E aí, só para a gente ter uma ideia, o vídeo chegou a ter 169 curtidas e 18 comentários. Eu não consigo mais ter acesso diretamente ao vídeo, mas sempre ficam aqui alguns comentários que ficaram pertinentes. Por exemplo, a gente viu aqui que 139 pessoas curtiram o vídeo. Colocou uma pessoa, falou aqui, até no Holocausto a Igreja Católica se calou. Contaremos com a boa vontade da Igreja. Outras coisas. Uma pessoa falou, será mesmo? Tudo mais. Outras coisas que foram colocadas. Teve uma pessoa que falou assim, isso está acontecendo na Venezuela, Cuba, Nicarágua, mais próximo de nós na Argentina, tudo por comunistas assassinos. Interessante jogar no comunismo. A gente sabe que tem lugares que tem ainda tortura, mas a gente pode pegar que nos Estados Unidos, quantas pessoas não são torturadas por dia? No Brasil, quantas pessoas não são torturadas por dia pela fome, pelo desemprego e pela falta de uma política pública que olhe para a população? A gente tem outras formas de tortura até mais sofisticadas. Colocando outras coisas. Pesquisa justamente em resposta a essa pessoa que falou sobre a Venezuela e tudo mais. Pesquisa no Google sobre Ustra, até escrevi um pouquinho errado, herói torturador sanguinário do mito. Outro comentário, acho engraçado ver pessoas que nasceram em 2000 falar do governo militar que findou em 1985 e não sabem nem o nome do presidente que sucedeu. Outra pessoa, eu e minha família vivemos muito bem de 1964 a 1984, não saímos para a rua quebrando, explodindo bomba, etc. Governo militar, normal. Outra, jamais... Do jeito que as coisas estão indo, logo, logo veremos estas cenas. Estão a cada dia mais fanático e doido.
Outra pessoa colocou: as igrejas evangélicas deveriam fazer uma reflexão. É uma responsabilidade nossa também. E por isso que o Sejus não foge a isso. Por isso que nós trouxemos esse tema à tona. Outra coisa colocou: tem coisa boa nos meus stories, também colocou fora Bolsonaro. Outro colocou: eu não duvido que o nosso país vire isso. Até agora, só os animais estão sendo queimados. Em breve, não sei, que Deus nos proteja. E aí, depois eu postei um vídeo reclamando da censura, também pedi para rever a questão do vídeo, mas ainda não foi revisto. Não sei se vão me responder. E aí, a pessoa colocou: quando postar um vídeo com cenas fortes, escreva explicitamente no vídeo por que é contra, ou que é um absurdo. Seja assertivo. A plataforma não entende linguagem direta nem ironia, mas eles consideram os textos para deletar ou não um vídeo. Bom, eu acredito que o que foi feito foi o suficiente. Se for necessário, a gente vai continuar trabalhando nesse sentido, mas fica para vocês também, quem quiser dar uma olhada nesses vídeos e, como diria o desgoverno, tirem suas próprias conclusões. Mas vamos continuar. E aí a gente continua tentando trazer esses vídeos de volta para a gente poder trazer esses assuntos à tona numa plataforma dialogando com jovens. Os jovens precisam saber para que não se repita. Votar numa figura que defende isso é impossível. E continuando aqui sobre o abuso de autoridades, Trump, o machão. Por que eu coloquei isso? Aquela foto que está no anúncio é bem emblemática no sentido de ele tentar se portar como essa figura difícil de lidar e, ao mesmo tempo, querendo se mostrar como uma pessoa que não se deixa dominar por nada, como se fosse um super-herói. E, ao mesmo tempo, há umas expectativas de a pessoa ter se sentar nela como uma espécie de super-herói, imbatível ou ungido de Deus. E a base evangélica estadunidense é base dele também. Então, é um dos pontos que a gente precisa ter uma ideia. Ele ficou apenas 72 horas internado, não se dobra a doença e envia tweets de maneira assim, bem à la Trump. Ao mesmo tempo, a gente tem outras questões que são importantes. Se ele realmente está com Covid, ao que parece estar, é possível que aconteça com ele, está acontecendo com Boris Johnson, que é o primeiro-ministro inglês. Sequelas. E essas sequelas nós não sabemos se pode acontecer alguma coisa. Ele faz parte do chamado grupo de risco, que afinal ele é idoso, obeso, então é bem provável que ele tenha alguma sequela. E antes de passar para o próximo ponto, nós temos esse outro patamar, que é a questão de os Estados Unidos proibirem a imigração de qualquer integrante de partido comunista. Se for assim, se for na visão da extrema-direita, nem tucano até lá. Porque eles consideram também os tucanos como esquerda. E, diga-se de passagem, tem tucano que acha que o PSDB é de esquerda. É uma coisa delicada, mas é uma das coisas que foi votadas, está lá e foi colocada. Por último, uma forma de se contrapor àquela cena de ele aparecer sem máscara e com dificuldade para respirar, o Joe Biden disse que máscaras importam, pegando a onda dos vidas negras importam, então ele coloca também que máscaras importam. E assim passam os dias, como diria Milor Fernandes. Então, teremos futuramente cenas dos próximos capítulos. Continuando, Kamala Harris e Mike Pence, possíveis presidentes do mundo. Nós tivemos essa semana esse debate, que foi bem menos animado do que o da semana passada, que a gente até comentou aqui, mas a partir de agora, até coloquei essa expressão, parece equivocada, mas se nós observarmos que nós estamos diante de uma eleição no Império, então a gente tem realmente alguém que preside o mundo. É uma responsabilidade que vai além de suas fronteiras, e especialmente dos anos 2000 para cá, os Estados Unidos se comportam como se a ONU não existisse. Então, isso torna até mais do que necessária a nossa atenção sobre o que acontece nessas eleições. Sem torcida, porque a gente sabe que, no final das contas, nós nos tornamos uma neocolônia, ainda que diretamente não tenhamos
uma figura para dizer um tutor, um senhor de engenho, qualquer coisa que possa ser. Nós temos alguém que usa uma tutoria sobre nós, mas mesmo assim nós não sabemos o que vem por aí. E por que eu trouxe essa questão da Kamala Harris e do Mike Pence? Já não é de hoje, o pessoal comenta que o Joe Biden não está nos seus melhores dias. Então é bem provável que, caso o Biden vença, quem deve assumir a Casa Branca é Kamala Harris. Trump com Covid, tendo sequelas, talvez ele também não comande os Estados Unidos em breve. Vai sobrar para Mike Pence. Então, é muito importante que as pessoas também acompanhem o que pensam esses dois personagens, porque futuramente podemos ter uma mulher de ascendência negra ou vamos ter Mike Pence, que é de extrema-direita. Todo mundo ali enxerga os Estados Unidos como quem comanda o mundo. Não podemos esperar boa coisa de nenhum lado nem de outro, especialmente em termos de Brasil. Mas nós ficamos entre o imperialismo humanitário democrata e a supremacia branca de inspiração neofascista. Então é importante que a gente tenha esse cuidado também para que a gente não entre num novo esquema, mas realmente vamos ter aí à frente algumas coisas importantes a serem analisadas. Esqueci de colocar, mas é importante que a gente coloque aqui, outro ponto importante, o ouro da Venezuela. Você já viu uma novela que jamais deveria existir, mas isso mostra também o uso ou abuso de autoridade que vem especialmente na era Trump, que foi essa criação de um governo paralelo que não funciona na prática de forma nenhuma e que levou a Inglaterra a impedir a reintegração de posse, se é que a gente pode usar esse termo, do ouro que estava, se não me engano, numa instituição britânica para a Venezuela, porque eles consideravam que o governo legítimo da Venezuela é Guaidó. E ainda tem gente da esquerda que considera também. Isso é um ponto delicado que a esquerda precisa rever, porque não dá para ter dois pesos e duas medidas. Mas o fato é que a justiça britânica anulou a decisão que proibia a Venezuela de acessar suas reservas de ouro. E a gente sabe que boa parte dos problemas que acontecem não só na Venezuela, mas também na Coreia Popular, no Irã e em Cuba, é a determinação, o sufoco que os Estados Unidos resolveram impor a essas economias. A terra da liberdade não admite alguém que não abaixa a cabeça. Então, essa é uma das coisas que precisava ser cobrada, mas ninguém bate de frente, ninguém cobra. Isso é importante que a gente coloque. Então, antes de falar da Venezuela, fale primeiro sobre as sanções. Quantas pessoas morrem de fome por conta das sanções? E esse é um caso. As pessoas são impedidas de comercializar com a Venezuela que tem o petróleo. Eles estão de olho lá por causa do petróleo. E é tão interessante ver essas movimentações que vêm de lá, quando a gente olha, por exemplo, para a África. A África hoje está sendo dominada pela China. Pelo menos em alguns países. Eles estão preferindo negociar hoje com a China do que com os Estados Unidos. Por quê? Abandono total. Foram anos e anos de abandono após o fim da União Soviética. E a China vem trazendo dinheiro, trazendo negócios, trazendo oportunidades. Não é à toa que Rússia e China tentam também ajudar a Venezuela do jeito que pode. E como não tem tempo para criar uma nova guerra, realmente para, não somente Trump, mas para todo mundo ali envolvido, é difícil se manter em condições que isso se resolva de maneira mais simples para eles. Mas, continuando na questão de geopolítica e das reinações do Império, vamos falar também sobre Bolívia. Novo golpe à vista? Eu acredito que sim. Por quê? A Bolívia passou por um problema bastante sério, que foi a deposição, de uma maneira absolutamente inumana, desumana, qualquer coisa a gente pode falar, mas a melhor maneira, criminosa, do Evo Morales, no seu quarto mandato.
E os estudos últimos disseram que não houve fraude nas últimas eleições da Bolívia, que esse, inclusive, foi um argumento para retirar o Evo Morales de lá. E a gente não pode esquecer que a extrema-direita boliviana não golpeou o Morales para devolver o governo para a esquerda agora, já que o candidato do MAS, Movimento ao Socialismo, está na frente nas pesquisas. Basta ver o que aconteceu aqui com o Lula. E por mais que o Bolsonaro pose de machão querendo dizer que quer enfrentar o Lula, ele sabe que o império não vai dar mole para a esquerda retornar. Não sabemos se a subida dos democratas pode mudar essa conjuntura, mas não podemos nos esquecer que o golpe foi dado durante o governo democrata. No caso do Brasil. Isso também podemos falar em Honduras, Paraguai e outros países que passaram por situações semelhantes. E o que mais me preocupa é o seguinte: os bolivianos estão na rua, ninguém está quieto. Existe um canal chamado Vozes Latinas que pode ajudar a trazer essas informações. Mas você tem um outro problema que isso merece uma reflexão nossa. Também temos movimentações na rua no Chile e no Equador. E a direita caiu? Nós podemos ir para a rua aqui no Brasil. Nós tivemos manifestações há alguns meses. Nós temos tendo manifestações quase semanais. Onde está isso na TV? Nem a mídia de esquerda tem trazido. Normalizamos Bolsonaro. Normalizamos a extrema-direita. O que significa a partir daí? Povo na rua não derruba mais governo. A estratégia tem que mudar. De que forma? Precisamos parar para pensar. Então, é um dos pontos que precisa realmente da nossa reflexão e de que maneira a gente tem que mudar. De que maneira que a gente pode mudar. Isso não é fácil, não é simples e requer da nossa parte sentar junto, unir e pensar estratégias. E não é à toa que vamos agora falar um pouquinho mais longo sobre esse tema, que é eleições municipais. É bem complicado falar de quase 6 mil municípios no Brasil. Não é simples porque as conjunturas locais são 5 mil, quase 6 mil conjunturas diferentes. Então, a gente tem situações muito delicadas que envolvem cada lugar do país. Podemos até tentar nacionalizar, mas isso também é delicado porque as conjunturas locais são muito diferentes, são muito peculiares. Eu tenho um outro canal chamado Legislativo e Foco Legislativo, dependendo da rede, em que eu tentei trazer a questão de olhar para o legislativo, exatamente porque eu vejo que ali é um nó mais difícil de a gente resolver. Porque a escolha do vereador é a pessoa mais próxima da população. E como é que é feita a escolha do vereador? É feita, às vezes, na amizade, é feita por apoios que a gente sabe que muitas vezes não são lá muito éticos, e nisso a gente vê determinadas castas que permanecem. Só que a gente não pode analisar do ponto de vista nacional o que acontece às vezes na cidade. Posso trazer situações em que a esquerda foi um fracasso tremendo e não soube realmente governar, mas muitas vezes porque ela não soube construir as suas bases de maneira a trabalhar as necessidades da localidade. E a gente tem um grande problema, a gente valoriza muito os títulos e às vezes desvaloriza o escutar a população. E a população hoje está abraçada especialmente com igrejas pequenas. Não é à toa que uma vez eu li uma entrevista de um pastor da Igreja Assembleia de Deus, que eles se sentem mais à vontade para dominar politicamente porque eles estão em grupos pequenos e não em igrejas enormes, como, por exemplo, é o caso da Igreja Universal, que gosta de lugares enormes. Existem outras também que têm um poder financeiro, de barganha muito maior, por serem maiores. Por um lado,
funciona, mas, por outro, eles também têm esse potencial por eles estarem mais próximos da população. E quem não quer ser abraçado pelo pastor? Quem não quer ser abraçado pelo vereador? Escutar ali as suas reclamações, os seus pedidos. Quem não quer isso? E o vereador é quem está mais próximo. Até que eu me lembro que numa determinada eleição, que foi justamente essa, que é muito emblemática numa cidade onde eu trabalho, o prefeito, que inclusive era da esquerda, que foi eleito, em vez de fazer comícios, ele foi de casa em casa, conversou com todo mundo, mas infelizmente não deu muito certo, mas depois. Mas a estratégia para a eleição foi essa. Ele foi de casa em casa perguntando, até criou um orçamento participativo, que é uma das marcas do Partido dos Trabalhadores. Mas, infelizmente, o negócio gringolou, exatamente por conta de algumas coisas da conjuntura local. Então, é um dos pontos interessantes. E o Breno Altman, essa semana, se não me engano, no Bom Dia 247, de segunda-feira, falou que a esquerda deve se aproximar das bases, das organizações de base, como faz a direita religiosa. Ele deu um exemplo que o Partido Comunista Italiano criou, ao lado de cada igreja, na época, quando eles estavam tentando se colocar na Itália, ao lado de cada igreja, uma organização religiosa. A gente tem uma certa dificuldade de falar de política em centro espírita, para não dizer total, porque, afinal, além de termos uma dominância nas direções de determinadas políticas que tentam colocar para fora a política, em vez de estar dentro da casa espírita, que pode ser uma política não partidária, sempre falo isso, que a política não precisa ser partidária, essa política de você não somente dar o que comer, o que beber, mas você tentar estimular as pessoas a se emanciparem socialmente, nós podemos também fazer, de alguma forma, esse trabalho. Mas é claro que nós somos um patamar ainda muito menor em relação ao que nós potencialmente podemos alcançar, e, além disso, as casas resolveram ficar apenas com assistência social, de apenas entregar a bolsa depois de fazer uma palestra de cunho moral. Até porque a maioria que vai lá pede comida, mas internamente é de igreja protestante. Ou, quando muitos, são sincréticos, colocando um pouco de candomblé, umbanda, enfim, misturam tudo. Então, isso é um dos patamares que precisa realmente ser pensado para nós que somos espíritas de esquerda, para a gente pensar de que maneira a gente consegue chegar à população. A gente sabe que nesse tempo de pandemia é mais difícil, por conta também do isolamento social e da dificuldade que nós mesmos às vezes temos. Mas é preciso que a gente desça do nosso salto. É preciso que a gente comece a conversar e entender o que a pessoa precisa e de que forma que a gente pode ajudá-las a entender, a sair dessa situação em que nós estamos. A eleição municipal, é claro, está ocorrendo de uma maneira avassaladora, teve um calendário alterado e encurtado, e a gente pode dizer, pegando o gancho do que o Rui Costa Pimenta falaria, propositalmente para ajudar o sistema a manter o status quo, ou seja, manter a situação como ela está, e isso é muito prejudicial para quem quer mudar essa situação. Vejamos alguns pontos. Novamente, a internet como arma. Tem uma notícia aqui no 247, inclusive. Empresas burlam proibição do TSE e continuam realizando disparos em massa de mensagens em campanhas eleitorais. 2018 Reloaded, pessoal. E não se espantem se, de repente, as pesquisas demonstrarem uma diferença com relação ao que sai nas urnas. Porque, além de uma possível grande abstenção por conta da pandemia, nós podemos lidar também com um fenômeno que o Renato Rovai colocou na fórum, após os 2 turnos, colocando que as igrejas evangélicas adiantaram as suas vigílias de sábado para domingo, e nesse momento saiu todo mundo em determinados estados, votando em determinados candidatos, burlando o que as pesquisas demonstravam um dia antes. O que significa que podemos ter ali um novo uso da autoridade, misturando religião e política, o que não deixa de ser uma boca de urna, que é proibida por lei.
O problema está dentro de um ambiente religioso. Então, novamente, nós temos mistura com religião e política. Possa ser que aconteça, possa ser que não aconteça, eu não duvido que aconteça. Então, a gente tem que estar preparado para as surpresas. Pesquisa não garante muita coisa, a gente não sabe até que ponto que as pesquisas são confiáveis. A Folha é uma das poucas que faz uma pesquisa com uma empresa que faz esse trabalho há muitos anos, de pesquisas pagas, qualquer um pode participar, dentro que, às vezes, tem que estar dentro dos padrões que eles usam, que afinal tem o corte social que é necessário, mas é importante sempre termos isso em conta. Nós não estamos diante de amadores. E um outro ponto que é muito importante, que a gente precisa analisar também, tempo de rádio e TV ainda podem fluir? Já acho complicado você, no meio de comercial, você receber uma mensagem de vereador, parece que está vendendo, que não deixa de ser uma espécie de comércio. Mas você não está decidindo uma compra para um produto que você vai usar e depois jogar fora. Você está decidindo o futuro da sua cidade. Você está decidindo se daqui para frente vamos ter mais empregos, vamos ter serviços públicos de qualidade, vamos ter um investimento para ter mais empregos na cidade. E especialmente nesse caso da pandemia, de que forma a cidade poderá ser gerida daqui para frente. No caso dos testes de Covid, se o governo federal não manda, você simplesmente não faz nada? Ou faz igual o Flávio Dino, que conseguiu burlar a fiscalização para trazer respiradores lá se não me engano, de Singapura, eu acho. Não me lembro agora de onde foi. Então, de que maneira se pode resolver essas situações? Isso também envolve as eleições com os vereadores e prefeitos. Será que isso está sendo debatido em campanha? Eu não sei, eu não estou acompanhando, até porque eu voto numa cidade que não tem muita propaganda desse tipo. Mas é necessário, eu estou tentando me informar e estou tendo muita dificuldade. Até agora, por exemplo, eu não consegui achar um candidato a vereador. A prefeito eu já identifiquei quais são, já até estou decidido por um. Mas o grande problema é em quem votar e de que forma que a gente pode confiar para que isso faça uma campanha para as pessoas votarem nesse sentido, nesse candidato. Eu não vou fazer aqui porque eu acho que não é o meu espaço, mas vocês têm que realmente levar em conta que já passou da hora também de a gente traçar uma estratégia que não adianta contar apenas com esse período eleitoral. Seria necessário ter feito esse trabalho anteriormente. E por mais que tenhamos o tempo de TV, nós temos um outro problema que vai causar problemas bastante, que vai também de acordo com aquilo que o Rui Costa Pimenta falou. As emissoras de TV estão desistindo de debates. Das capitais. Nós não estamos falando de grandes cidades, cidades com mais de 200 mil habitantes. Nenhum debate. Nós só tivemos basicamente 2 períodos, se a gente for lembrar em eleições presidenciais, que não tivemos debates. 1998, que foi a reeleição de Fernando Henrique Cardoso, e agora 2018, quando no final, após a facada do Bolsonaro, não teve mais debate. O que significa? Novamente, empurra o que está. Isso é extremamente delicado. Mas vamos colocar alguns pontos aqui que também tem alguns pontos que eu preciso trazer. Primeiramente, as emissoras de rádio e televisão são concessões públicas. Elas têm uma responsabilidade legal. E quando elas deixam de cumprir com essa responsabilidade, então nós estamos tendo um problema de negligência com a população. Tudo bem, eu sou radicalmente contra com esse modelo de debate, que é basicamente um reality show. Você, no geral, pode até ter apresentação de propostas, sim, mas você não tem uma comparação de propostas. Você tem alguém provocando o outro. Obviamente, o primeiro debate é tranquilo. Você tem um ou outro ataque, uma ou outra questão, mas você não tem um debate de ideias, você tem ataques. E especialmente quando vai chegando na reta final, o negócio fica
monstruoso. E aí você tem, às vezes, um show de liminares, retiradas de programas de candidato e tudo mais, e no final das contas você não tem um debate, você tem um reality show. Tudo bem que a justiça eleitoral é muito rápida nesse sentido para resolver, até para isso que ele existe. Mas, por outro lado, pelo menos eu fico com uma preocupação de que até que ponto chega para as pessoas a necessária informação das propostas dos candidatos a prefeito. E as emissoras estão desistindo dos debates porque, com a nova lei eleitoral, você não tem mais a coligação para os vereadores. E qual é o grande problema que a gente tem aí, que não é fácil de explicar? Vou tentar explicar da melhor maneira possível, porque esse assunto realmente é um pouco complexo, que é a questão da proporcionalidade. Quando você vota para um vereador, esse voto, o TRE entende que é no partido do vereador. Se você vota em qualquer partido, ou se a pessoa alcançou, tudo bem, a gente vota na pessoa. Essa pessoa é como chama de lista aberta. O partido apresenta todos esses candidatos e digamos que tem algum badalado, por isso que o pessoal gosta dos chamados âncora de voto, alguma pessoa que chama muito voto, porque quanto mais votos essa pessoa receber, há mais possibilidade desse partido colocar legisladores dentro da Câmara. Então, o que acontece? Às vezes, aquele que está lá em cima, que tem muito voto, puxa aquele que tem menos embaixo, por isso que a eleição é proporcional. E nisso, às vezes, o candidato de um outro partido, que às vezes tem muito voto, mas só ele conseguiu muito voto, mas não suficiente, e outros conseguiram muitos votos, fica de fora. Então, nessa eleição proporcional, a perda é basicamente de 5% dos votos. Mas por quê? O TRE entende que o voto é no partido, não exatamente no candidato. O candidato acaba sendo um chamariz, daí a lista aberta, mas a rigor o que vale é o voto para o partido. E qual o problema maior disso? Quando chega na hora da coligação, acabava encontrando essa questão, ou seja, quando você tinha uma coligação, além do próprio partido, pessoas que faziam parte da coligação, os partidos que faziam parte da coligação também entravam nesse bolo, nesses votos que eram para a coligação. Agora, como é só no partido, não tem coligação para o legislativo, então a coisa muda de figura. Fica bem difícil de os partidos se sentirem à vontade de fazer coligação. Então, o que aconteceu? Como temos muitos partidos com muito poucas chances de se manter, então é uma profusão de candidatos em tudo quanto é lugar. E aí as emissoras não querem fazer debate com 17 candidatos. Razão de ser. Não tiro razão. Mas eu creio que o ideal seja ter um outro modelo. Eu, por exemplo, penso que o ideal seria fazer um painel. Colocar a proposta de cada um dos determinados setores. Além de ficar didático, fica mais interessante ver a proposta de cada um. E aí a gente vai entender melhor qual é a estratégia de cada um. Tudo bem, o passado pode condenar todos eles. Mas esse é um ponto que ajudaria a tornar realmente, propor uma proposta de debate. E não simplesmente essa coisa de ataques. Isso aí simplesmente vai acontecer sempre. Mas no caso dos legisladores, dos vereadores, candidatos a vereadores, isso é um pouco mais complicado, porque é bater perna mesmo. E basicamente as redes sociais fazendo, a gente vê essas coisas às vezes até bizarras, algumas até bastante criativas, mas essa coisa de você também ter apenas os candidatos como nos comerciais preocupa porque qual é a plataforma do candidato? Qual é a ideia que ele tem? Ele sabe o que vai fazer na Câmara? Tem gente que não sabe. Tem gente que só vai descobrir depois de chegar lá e depois já está totalmente atrapalhado. E esse é um dos pontos que precisava melhorar na qualidade dos candidatos. E aí, às vezes, as pessoas votam em pessoas bizarras exatamente porque a pessoa fala aquilo que ela quer. Aí vem aquelas coisas do tipo,
Sou a favor dos valores da família. Família, a tua, a minha. Sabe que, na verdade, isso daí fala muito, porque isso é ponto que geralmente chama atenção. Mas o que você vai fazer lá de melhorar o serviço público? O que você vai fazer? Asfalto, escolas, hospitais? Isso deveria ser a pauta. E é esse o ponto que também tentei puxar por lá. Mas muitas vezes vai entrar esse pessoal que vem com esse disfarce, vem falando coisas que não tem nada a ver e que estarão lá exatamente para continuar no status quo. E aí, nesse ponto, não podemos esquecer do trabalho de base. Para a gente construir pessoas preparadas para assumir os cargos e realmente fazer valer a autoridade para que preste serviço a toda a população, a gente precisa também fazer valer a nossa voz nesse sentido. Por último, um ponto que preocupa também. Aí é um ponto que eu acho que todos da esquerda precisam analisar, que é o financiamento de empresários para candidatos de esquerda e destaques na imprensa corporativa, em especial para candidatos de esquerda. Pode ser o canto da sereia. Eu vou dizer, não vai votar? Jamais. Até porque, muitas vezes, na conjuntura é o que tem. Mas dizer que dali, de repente, não está se assumindo um compromisso que, no frigir dos ovos, pode prejudicar as pessoas, não podemos dizer que não. Um belo caso emblemático é uma determinada deputada que foi eleita por um determinado partido, que hoje podemos dizer que não está totalmente no espectro da esquerda, mas no frigir dos ovos vota com a direita. E essa deputada tem a questão identitária também, de certa forma, envolvida, por ser uma pessoa oriunda de classes populares, mas que fez cursos de liberal. Então, é um ponto que precisa ser analisado. Se você está num partido de esquerda, mas você tem uma negociação, uma proximidade muito grande com quem não quer mudanças, então a gente precisa rever nossos conceitos, como se diria antigamente. Não digo só dos eleitores, mas também dos próprios partidos. Não quer dizer que a gente não deva receber, mas se a pessoa está ali, está disposta a mudar, não sei. Um bom exemplo foi o caso, e aí puxando um assunto que também foi relativamente badalado, que é a questão da Magazine Luiza. A Luiza Trajano tem algumas pautas interessantes, mas não sei se de repente ela toparia uma revisão das grandes fortunas, por exemplo, imposto das grandes fortunas. Toparia? Porque isso seria mudança estrutural. Você permitir e abrir um espaço, fazer um trainee para uma seleção apenas para negros, importantíssimo. Estamos aqui, mas isso mexe com a estrutura social, porque a estrutura social envolveria outros pontos também. Então, é aquele negócio. Eu sou daquelas pessoas que aplaudo mais criticamente essas situações. Um bom exemplo, nós temos muitas pessoas na Vênus Platinada em cargos interessantes que são negros também, mas você não tem um autor de novelas, por exemplo, um diretor. A gente tem atores, mas a gente precisa também que essas visões dessas pessoas também venham à tona. Nós temos gays como autores de novelas, mas não são gays negros. E muitas vezes abrem espaço para algumas pessoas e que, naqueles momentos, recebem um espaço e depois não são mais convidadas para nada, nem dentro, nem fora. Então, a gente vê que fica esse tipo de atitude dos liberais acabam dando muito espaço para a extrema-direita dizer que o problema foi resolvido. Como, por exemplo, um Sérgio Camargo na Fundação Palmares, um Hélio Bolsonaro na Câmara, e seja amiguinho do Bolsonaro, serve para dizer que não é racista, quando a bem da verdade não ajuda em nada para mudar essa situação. Então, esse tipo de discurso ganhou espaço, como Lula falou numa entrevista, ganhou cidadania exatamente por nossas falhas.
Nós achamos que bastou dar uma cota, abrir um espaçozinho ali para uma pessoa negra aparecer, para uma pessoa gay aparecer, para uma portadora de deficiência física aparecer e pronto. Cria-se a ilusão de que se está promovendo as pessoas e causando democracia. Não é isso. E aí a gente ganha um outro problema, que aí a pauta identitária acaba sendo abraçada pela direita. E a causa identitária veio pela esquerda, exatamente para que todo mundo pudesse ter seu espaço. Para a gente mudar isso, precisa realmente que a gente tenha essa noção. Não adianta só, a gente precisa de mudança estrutural. Para ter mudança estrutural é trabalho de base, para que faça valer realmente aquilo que a gente vem comentando. A gente precisa unir forças, unir estratégias, pensar maneiras e chegar a quem realmente é de direito, que é a população. Para ela ter opção, para ela ter noção de escolha, para entender que não precisa baixar a cabeça para tudo e achar que está tudo bem, está tudo zen, resignação e vamos para o planeta de regenerados. O planeta de regenerados não vai vir assim, não. Ele vem com luta. A gente espera que não tivesse mais sangue, suor e lágrimas. Mas vai ter que ter muitas vezes isso, porque o sangue, suor e lágrimas vai vir saindo da nossa zona de conforto. E a gente precisa realmente ter esse cuidado. Por fim, na última pauta, que é a questão de travestis e transgêneros colocadas em presídios de acordo com a identidade de gênero. Tem um amigo nosso no grupo LGBTQIA+, espíritas, que é o Paulino, ele ressaltou, ele é um homem trans, e ele colocou um ponto muito importante, que há um problema gravíssimo nessa estratégia. Por quê? Transgêneros e travestis se colocaram assim, eu me reconheço como mulher, então eu vou para onde estão mulheres. Tudo bem. Mas no caso de homens trans indo para lugares onde estão outros homens, nem sempre será segurança para esse homem trans, porque nem todos fazem a operação completa de mudança de sexo. E a gente tem que colocar que a lei brasileira hoje permite que a pessoa simplesmente, basta ela se reconhecer como tal, sem precisar fazer a operação de mudança ou de redesignação sexual para ela se colocar naquela posição. Ou seja, eu aqui, no momento eu sou um homem cisgênero, mas se eu fosse trans eu poderia simplesmente chegar lá e fazer a minha mudança. É claro que certamente teria a questão física, ou pelo menos a aparência teria que ser de outra maneira para ser registrado como uma mulher trans. Mas, no caso, eu não preciso, por exemplo, ter feito a mudança genital. Então, o que vem a partir daí? O homem trans pode ser estuprado lá dentro do presídio. Então, o que parece ser uma boa coisa pode ter criado outros problemas. E isso precisa ser realmente analisado com bastante critério. E, não, como eu falei, não é pauta identitária, isso é justiça, isso é uma questão que pode realmente causar mais transtornos. Como o pessoal fala, né, de boas intenções, o inferno está cheio. Mas a grande questão é o seguinte, a gente precisa sempre analisar com calma. Por isso que é necessário sempre escutar, conhecer profundamente os temas para a gente não se atrapalhar. Vide essa questão, como a gente colocou no início, do Estado policial, que está sendo desmontado pelo Bolsonaro em causa própria. Foi feito pelo governo PT exatamente para facilitar punições e acabou ferindo o próprio PT, que hoje é execrado por diversas pessoas. E até hoje fez essa questão da Lava Jato, o pessoal mordeu a língua. Não mordeu a língua não, gente. Não sabemos o que vem por aí, mas o que pode vir por aí é algo bem mais delicado e bem mais grave. Então, da nossa parte, fica essa preocupação, esse alerta em todos os pontos. Quem toma decisões precisa estar mais atento para como agir. Não é simples, não é fácil. A gente precisa aprofundar os temas e pensar em estratégias. Então, sei que às vezes é bom a gente encerrar uma sexta-feira com uma visão até mais para cima, mas a bem da verdade,
fica uma preocupação. Vamos ter agora no final de semana, vamos ter outras questões aí pendentes, mas fica aqui um abraço forte para todo mundo, para que a gente possa ter uma semana mais leve, mas com pés no chão. A gente só vai ter mudanças se mantiver os pés no chão. A gente tem que sonhar, mas com os pés no chão, sabendo que para a gente alcançar esses sonhos, a gente precisa ver que passos serem tomados. Por isso, sextou ou sabadou, né, dependendo do fuso horário, dependendo de que hora a gente vai assistir a esses vídeos. E fica aqui o convite para todos estudarem conosco no Sejus. Espiritismo progressista e kardecista. A gente procura ter uma base de Kardec muito importante. E aí o Sejus nas redes, podem nos acompanhar no Facebook, no YouTube, no Twitter, no Instagram, no TikTok e no WhatsApp. Pedimos para curtir, se puder fazer uma reaçãozinha, né, compartilhar o nosso trabalho. E fica o convite para vocês estudarem conosco no Sejus. E a gente tem um grupo de WhatsApp em que a gente aprofunda esses temas, debate de maneira mais profunda. Temos o grupo de bate-papo também, em que nós temos esses temas debatidos de maneira mais livre. E outros trabalhos, como também o apoio emocional para quem está com muita dificuldade. Por fim, lembrando das nossas lives, segundas-feiras no Instagram às 20 horas com Vende Insta, terças-feiras nós temos a live do Sejus, tratando da tese de Célia da Graça Ribas, no princípio era o verbo. Nas quartas temos uma sessão dupla, Paz e Bem, no YouTube, e estudos de Allan, às 6 horas da manhã, e, com a Carla Pavão, e às 6h30, estudo das obras de Allan Kardec. Neste momento estamos estudando o que é o Espiritismo. Então, um abraço forte, que a gente precisa, um beijo enorme, muita paz e consciência sempre, para a gente poder mudar esse país. Só vamos conseguir juntos. Então, até breve.